Olá, meus amores! E aí, como vocês estão? Estou muito feliz em estar aqui, né, com vocês. Mais um encontro, nosso terceiro encontro do mês de novembro. Continuamos com o assunto de frações e nossa aula de hoje é uma aula só de exercícios para revisar tudo que a gente viu nos nossos dois últimos encontros. O conteúdo continua sendo fração, tá? A gente trabalhou com frações impróprias, com frações próprias, com número misto, com leitura de frações, com representação de frações, com probleminhas envolvendo fração, fração como quantidade, fração como um parte todo. Então, vocês já sabem um pouco sobre esse conteúdo. E aí, a aula de hoje é só para aperfeiçoar isso, é só para a gente colocar em prática o que foi aprendido durante esses encontros do mês de novembro, tá? Vamos comigo. Aqui, ó, na nossa primeira questão, eu faço assim, complete a tabela. A fração tá do lado. E aí eu peço que vocês façam a leitura dessa fração. Vou fazer com vocês a leitura e vocês escrevem por extenso. 2 quintos. Na outra, 3 décimos. 8 dozeavos. 9 quintos. É assim, pessoal. A parte de cima da nossa fração a gente sabe que é o numerador. A parte de baixo é o nosso denominador. O nosso denominador, a parte de baixo, ele representa em quantas partes foi dividido o nosso todo, certo? E a parte de cima, que é o nosso numerador, é a parte que a gente pinta, é a parte que a gente toma, é a parte que a gente come, é sempre a parte pintadinha no desenho da fração, certo? E aí, quando a gente tem o número 2 no nosso denominador, a gente lê meio. Quando a gente tem o número 3, a gente lê terço. Quando a gente tem o número 4, quartos. 5 quintos. 6 sextos. 7 sétimos. 8 oitavos. 9 nonos. 10 décimos. 100 centésimos, 1000 milésimos. Se o número for acima de 10, por exemplo, 15, 25, vocês têm que ler quando tiver no denominador como 15 avos, 25 avos, certo? Aí aqui tem a leitura em extenso, ó, 125 décimos. Então, 125 é o nosso numerador, né? 126, né? 126 décimos. 126 é o nosso numerador. Se é décimos, é porque o nosso denominador é 10. 5 centésimos. 5 é o nosso numerador. E o de baixo é 100, que é centésimos. 3 nonos. 3 é o nosso numerador. E 9 é o nosso denominador. Todo mundo tem que acertar essa questão, porque eu dei a resposta aqui para vocês, tá? Um abraço, pessoal. Vamos agora para a nossa segunda questão. Indique as frações abaixo. Na letra A, eu tenho a representação de uma fração aqui, que vai ser um número misto. Na letra B, não precisa representar como número misto. E na letra C, a representação também de uma fração como número misto. Veja que a gente pintou na letra A um inteiro todo, né? E 2 sextos. Então, a representação é 1 inteiro e 2 sextos. Na letra B, você vê aí quem é o nosso numerador? A parte pintada. Quem é o nosso denominador? A parte que está dividida. E é assim que vocês representam. Na letra C, é um número misto, né? Foi pintado 2 inteiros e 2 quartos. Terceira questão. Classifique as seguintes frações como próprias e impróprias. A gente já viu, né, na última aula que as frações próprias são aquelas que o numerador é menor que o denominador. E as frações impróprias são aquelas que o numerador, a parte de cima, é maior que o denominador. E aí também vimos que as frações impróprias a gente pode representar elas como número misto. É só vocês fazerem essa análise e colocarem aí no primeiro quadro as frações impróprias e no segundo quadro as frações... No primeiro as frações próprias e no segundo as frações impróprias. Quarta questão. Escreva as frações impróprias da questão 3 em número misto. A gente já fez esse exercício na aula passada, certo? Como é que a gente representa uma fração imprópria como número misto? Se você não sabe ainda fazer isso, vá no vídeo da aula 2 desse mês, que é a aula passada que a gente teve. E lá eu ensino como vocês desenham frações impróprias como número misto, certo? Quinta questão. Carmen fez um bolo e dividiu em 10 partes. Seu filho comeu 2 pedaços. Então, veja lá, o bolo foi dividido em 10 partes. Então, seu denominador, né, é 10. E o seu numerador é 2, né? O filho comeu 2 décimos do bolo todo.
Qual é a fração que representa o bolo inteiro? O bolo inteiro. Quantos pedaços tem lá no total? De quantos pedaços tem? Qual a fração representa o que já foi consumido? Escreva a fração que representa o que sobrou do bolo, certo? Faça um desenhozinho com 10 fatias de bolo aí no círculo, pode ser um bolo quadrado, e veja qual a fração que representa o que foi consumido, qual a fração que representa o bolo inteiro e qual a fração do que sobrou do bolo. Sexta questão. Uma caixa possui 100 lápis. A professora distribuiu 35 para seus alunos. Qual é a fração que representa a quantidade que foi distribuída? Tem lá 100 partezinhas, distribuiu 35. Qual é a fração, né? Qual é a fração que representa os lápis restantes? De 100 lápis, a professora deu 35, né? Quantos foram os lápis que restaram? Mas lembre que você vai representar isso como fração, certo? Então, o nosso denominador nessa questão é 100. Sétima questão. Só marca o X. Um grupo de 20 turistas é formado por 9 chilenos, 5 americanos e os demais são brasileiros. Então, 9 chilenos, 5 americanos. Para chegar em 20, são quantas pessoas? Essas pessoas que faltam são os brasileiros. Qual a fração do grupo que é representado pelos brasileiros? Nosso denominador é óbvio que é 20, porque 20 é o total de turistas, mas aí você precisa saber quem é o nosso numerador, que é o número de brasileiros, ok? Para saber o número de brasileiros, pega o 20, diminui os 9 chilenos, diminui os 5 americanos e o que sobra é brasileiro. E marca aí a alternativa, meus amores. Oitava questão. Márcia pediu uma pizza para lanchar com sua família e comeu 2 pedaços dos 8 que tinha. Qual é a fração que representa o desenho abaixo? Então, veja só, o desenho abaixo, qual é a fração? É a parte que ela comeu, na verdade, né? É isso que quer saber. Qual a fração que representa a parte que Márcia comeu? Marque aí. Nona questão. Apesar de saber que devemos tomar, em média, 2 litros de água por dia, Maria só consegue tomar 1,5 do recomendado. Qual letra representa uma fração equivalente a 1/2? Para você encontrar frações equivalentes, também a gente já estudou isso. Você pode multiplicar ela, né, por números. 1/2 vezes 2, aí você vai ver se tem algum item que você vai encontrar a fração equivalente. Ou 1/2 vezes 3, aí você vai ver que se vai ter algum item que tem aqui equivalente a 1/2 vezes 3. E aí vocês olham, frações equivalentes são aquelas frações, né, que representam a mesma parte do todo, apesar do numerador e do denominador ser diferente, a gente representa a mesma parte do inteiro. Para encontrar a fração equivalente, basta a gente ou dividir nossa fração por um número inteiro ou multiplicar. Certo? Nesse caso aí, a dica é multiplique toda essa fração por 2 ou por 4. Tente aí, certo? 10ª questão. Ligue as representações das suas frações corretamente. Lembre, o numerador é a parte de cima, que é a parte pintada, e o denominador é a parte de baixo, que é quantas partes a gente divide o nosso inteiro. Essa daí eu não posso nem falar mais, né? Porque se eu falar, eu falo a resposta a vocês. Questão 11. Observe as figuras e diga quanto representa cada parte da figura e a parte pintada. Então, qual é a fração, né, que representa aí a parte pintada de cada figura? Questão 12. Pinte as figuras representando a fração indicada. 1/4. Lembrando, 4 é a quantidade total de partes que a gente divide o nosso inteiro. E a gente vai pintar uma parte só. 3/4. Tem 4 partes também, a gente vai pintar 3 partes. 15 20avos, tem 20 partes aí dividida, vocês vão pintar 15 dessas. 2/8, esse círculo está dividido em 8 partes, a gente vai pintar 2 partes dela. Já estou dando a resposta também da questão 12. Questão 13, identifique em forma de fração a parte colorida de cada figura. Mais uma questão que você vai representar, o numerador é a parte pintada e o denominador é quantas partes a gente dividiu o nosso inteiro. E aí, a questão 14, o losango a seguir foi dividido em partes iguais. A parte não pintada corresponde a que parte do losango? Olha, pessoal, se perguntasse qual era a fração que correspondia à parte pintada, era 1/4, que é uma partezinha pintada, né, de 4, que é o total que a gente dividiu o nosso inteiro. Mas quer saber a fração da parte não pintada, que é a parte em branco. Quantas partes em branco tem do total? É somente isso, meus amores. Questão 15. Nas figuras abaixo, as áreas escuras são partes tiradas do inteiro. A parte escura que equivale aos 3/5 tirados do inteiro é
Aonde é que a gente tá vendo aí nessas frações 3/5 representado? É na letra A? É na letra B? É na letra C? Ou é na letra D? Aonde é que a gente divide em 5 partes e pinta 3? Questão 16. Qual das figuras representa o número... Qual das figuras representa o número 3 inteiros e 6 sétimos? Qual é dessas figuras? É a letra A, que representa 3 inteiros pintados e 6 sétimos? É a letra B, que representa 3 inteiros e 6 sétimos? É a letra C ou é a letra D? É com vocês, meus amores. E é isso. Fiquem com Deus. Até nosso próximo encontro. Eu tô muito feliz, tá? Que vocês estejam aqui comigo, que tenham chegado até o final do vídeo. Qualquer dúvida me chama no privado. Tchau, tchau, meus amores. E aí a gente encerra o nosso conteúdo de frações. Beijo.